Shalom, amados. Glória a Deus nas alturas. Vamos tratar aqui agora sobre o ministério pastoral. Esse é o ministério da paciência e é o ministério da aliança com Deus. É o ministério que é onde Deus confia. Você observe que o ministério pastoral é o ministério da aliança e é o ministério que Deus irá ter uma cobrança diante das autoridades pastorais, de cada ovelha que tomou conta, de cada ovelha que ele está apacentando, de perto e de longe. Tem que se ter um cuidado extraordinário, porque o pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. É quando o evangelista vai de encontro a cada uma delas para ganhar para Jesus, o pastor é aquele que consolida, consola, abraça, socorre, dá vida, sofre mais do que qualquer outro ministério, porque vai quebrar a cabeça com alguns tipos de pessoas que parecem bodes, que parecem cabritos, que parecem serem bichos de outro mundo, mas é o pastor de ovelhas. Observe que o pastor é o homem da aliança com Deus no ministério. É o homem pela qual carrega em si a responsabilidade de estar zelando pela sua casa em primeiro lugar. É aquele que tem que cuidar da sua esposa. É aquele que vive do altar. É aquele que tem que ter jogo de cintura com o que entra na casa de oração. É aquele que tem que saber como vai apacentar cada uma delas. É aquele que tem que ouvir fortemente a voz dos bispos, que são seus supervisores. É aquele que tem que dar ouvido aos seus apóstolos. Pastores são mais locais. Existem dois tipos de pastores, praticamente. Pastores locais e pastores itinerantes e missionários. Os pastores itinerantes missionários, eles não apacentam de forma local. Eles apacentam levando uma mensagem amiga nos lugares aonde estão os campos missionários, aonde estão os trabalhos que precisam de suporte, dão a palavra, compartilha. São pastores que têm uma mensagem específica. São instrumentos que podem ser usados também para um avivamento, para uma cura interior, porque é isso que é o pastor, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que ampara. Mas o pastor local é o pastor que mais passa tempo com as ovelhas, e as ovelhas sabem toda a sua vida. E geralmente os pastores abrem as portas para as ovelhas entrar na sua casa. Não é muito confortável as ovelhas estarem na casa de um pastor, mas geralmente quem tem chamado de pastor mesmo, ele tem prazer de receber as ovelhas em casa, come na sua mesa, come no seio da sua comida, toma banho no seu banheiro, dorme em um quarto separado. Se não tomar cuidado, vem até para a cama do casal, do pastor com a sua esposa. As ovelhas acabam dominando tudo, porque as ovelhas, elas não respeitam certos limites. Enquanto o espaço tiver, ela vai tomando conta, comendo capim, na linguagem figurada do que eu quero dizer. O pastor tem que ser bom com a vara na mão e com o cajado para cuidar das ovelhas. O instrumento peculiar de um pastor é a vara para afugentar os lobos, para afugentar as raposas, para afugentar os mercenários. Mas o cajado serve para puxar a ovelha do abismo, pela parte da bengala, pela parte do arco, pegar pelo pescoço, pegar pela pata, pegar pelo corpo e tirar ela do buraco, do abismo. O pastor tem que ter jogo de cintura, de aplicar o remédio nas ovelhas. Quando eu falo as ovelhas aqui, são ovelhas das pessoas. Cuidem das pessoas. As pessoas estão doentes, estão com dificuldades, têm a alma fragilizada, é uma situação cheia de moscas, cheia de problemas, cheia de lixo.
tanta coisa, mas o pastor com paciência dá vida pelas ovelhas. O pastor que é pastor, o modelo principal e o caráter principal do pastor é a sua bondade, é a sua generosidade, é a sua liberalidade, é a sua grandiosíssima paciência. Cabelos ficam brancos, mas ele tem prazer de cuidar dela. A ovelha pode estar dando trabalho 10 anos, 20 anos, mas ele está ali cuidando dela. Não põe para fora, não expulsa. É diferente de um profeta. O profeta, ele aponta o pecado, ele fala o pecado, e tem aqueles que não têm estrutura de passar revelação, profecia, e quer usar a mensagem como se fosse um João Batista da antiga aliança, ou um tipo de Jeremias, ou um tipo de Elias, acaba apontando o pecado, dizendo, tu estás em adultério, tu estás em pecado cabeludo, e fazendo desse jeito, nunca mais a ovelha vai entrar dentro de casa. Por quê? Porque um profeta ou uma profetisa desmascarou e apontou o pecado, publicou e envergonhou, porque é uma das características do profeta, é apontar e envergonhar. Porém, ele não vai acusar, mas ele tem que apontar, ele tem que dizer, vai saber ele com sabedoria como é que vai passar tal revelação e tal profecia, porque tem coisas que existem hora, momento e como aplicar. Existem mensagens que você pode chegar no pé do ouvido e dizer, Deus manda te dizer assim, assim, assim. Mas tem vezes que o profeta que não está entendendo, Deus manda, entregue em público, jogue no ar, entregue em público. E o Senhor usa o profeta apontando para o meio da igreja, dizendo tal pecado, e aquele ou aquela que está no meio da multidão se ofende, ou se abate, ou se cobre de coitadinho e nunca mais quer pôr o pé na igreja. Um pastor já não é assim. O pastor sabe que a ovelha, ela compra e não paga. Um pastor sabe que a ovelha, ela pula cerca quando o marido sai e vai atacar o vizinho. O pastor, ele sabe que a ovelha não dá dízimo, não dá oferta. O pastor sabe também que a ovelha vai para o cabaré beber e vai se oferecer para ganhar dinheiro. Mas o pastor, ele passa a mão na cabeça. Passa a mão na cabeça não no pecado, mas é por amor àquela alma. Abraça ela, acoita ela, achega a ela. E vai chegar um ponto que essa ovelha vai sofrer algo que o pastor dos pastores vai fazer aquilo que o pastor da terra não pode fazer. No mundo natural, as ovelhas que estão meio zoadas e começam a querer sair do aprisco, o pastor real, ele pega as patas da ovelha e quebra as patas da frente e as patas de trás. E a ovelha fica manca para sempre. Acontece isso quando o pastor dos pastores vê que a ovelha está dando trabalho demais àquele pastor, o supremo, o bom pastor chamado Jesus, entra em cena e aplica algo ou permite algo para que tal ovelha venha tomar uma posição de alinhamento e parar de zombaria com aquele que está representando ele na terra. Então, o juízo de um pastor que toma conta de ovelha não vem dele mesmo, mas vem do próprio supremo e soberano pastor, o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Então, queridos, nenhum pastor aqui na terra tem autoridade de amaldiçoar, praguejar e nem tocar, nem falar mal das ovelhas. Aliás, nenhum ministério, nem ninguém, e muito menos o pastor que apacenta, porque ele está responsável. E naquele último instante, o Senhor dos pastores, o pastor dos pastores, o bom pastor, o bispo das almas, irá cobrar da mão daquele pastor que estava tomando conta das ovelhas. Observe que tem muita liderança pastoral no Brasil e lá fora que são salafrários. Imagine se eles não se arrependerem, estarão já no julgamento eterno, indo para o inferno e ser lançado depois no lago de fogo. É um ministério perigoso, porque é um ministério de aliança, e com aliança ninguém brinca com Deus. Um forte abraço, shalom, shalom.